Alô, amigos, boa tarde, 27 de dezembro de 2020. Estamos fazendo hoje uma série de vídeos, são três, este é o terceiro, para os colegas e amigos petroleiros, para fazermos uma resenha do que aconteceu ao longo do 2020, ao longo deste ano, com relação ao Plano Petros e com relação à AMS. Já fizemos um primeiro vídeo fazendo um resumo de tudo, do apanhado. Entramos em detalhes no segundo vídeo em relação a Petros e agora vamos conversar um pouco sobre a AMS. É muito importante que você vá até o final deste vídeo e depois compartilhe, porque todo mundo sabe, houve problemas com a cobrança que a Petrobras pretendia nos cobrar via boleto e não mais no nosso contra-cheque. Foi um vai e volta de algumas vezes e, felizmente, no final, acabou prevalecendo o bom senso, tendo em vista algumas ações que entraram na justiça dos dois sindicatos, das duas federações, FUP e FNP, e também porque a própria Petrobras, em virtude da pandemia, entendeu que era desumano obrigar pessoas idosas a enfrentar filas de banco, etc, etc. Também tivemos a oportunidade de conversar, o grupo Cabeças Brancas, e conversamos todos com o gerente executivo de RH da Petrobras, onde tentamos fazer com que ele tivesse uma postura diferente em relação aos participantes da AMS. Não foi possível quando, literalmente e textualmente, ele disse o seguinte: eu não tenho o que negociar com os cabeças brancas, porque os cabeças brancas não representam formalmente os empregados da Petrobras. Quem os representa, aos empregados da Petrobras, são os sindicatos e as federações. É claro que concordamos 100% com essa afirmação do gerente de RH, Cláudio Costa, e dizemos a vocês, caros colegas petroleiros, o seguinte: o que estamos tentando fazer, e sempre fazemos, é tentar servir de ponte entre duas partes que não chegam à mesma conclusão e fazer com que haja um entendimento. Infelizmente, o Cláudio Costa não tem essa flexibilidade e prefere ficar muito num relacionamento de levar até ele reclamações ou fatos que estão ocorrendo com relação à AMS e, em alguns casos, até ter ajudado. Mas não é, com certeza, o que a família petroleira, os aposentados e os que estão na ativa desejam que o Cláudio Costa faça. O que nós queremos é que, primeiro, que essa associação sem finalidade lucrativa, que foi feito à revelia do acordo coletivo de trabalho, simplesmente não progrida, apesar de já ter sido decidido pela Petrobras. Segundo, que se melhore em muito as questões de atendimentos pelos profissionais que são que nos atendem no plano de saúde, e os hospitais, que se autorizem os exames e as consultas mais caras, que vai numa ida e volta sem fim, nunca se resolve nada, e fica todo mundo, os profissionais e os dependentes da AMS, ficam ao léu sem serem atendidos, e quando são atendidos, são mal atendidos. Por outro lado, existe o reverso da moeda. Os bons profissionais estão saindo da AMS e fica reduzido o número de profissionais que nós confiávamos ou que conhecíamos. E ainda tem um agravante:
os bons profissionais que apresentam a conta para a Petrobras pagar, a Petrobras rejeita, ou quem pela Petrobras está fazendo a avaliação dessas contas, rejeita o pedido de reembolso que o profissional faz e muitos profissionais estão desistindo. Então, se no futuro o Cláudio Costa ou o RH dizer, para quem ele achar que deve dizer, que conversou com os cabeças brancas, que conversou com os representantes dos aposentados sobre o encaminhamento de soluções ou pendências que havia no plano de saúde, é verdade, conversou, mas não significa, nunca significou, inclusive por afirmação expressa dele, que nós tenhamos conversado sobre questões relacionadas ao que se negocia normalmente no acordo coletivo de trabalho e sobre uma série de questões que nós propusemos e ele se negou a conversar, dizendo que essas eram ações ou questões que deveriam ser tratadas por quem representa os petroleiros formalmente. Entendemos, porém, entendemos também que não somos, como é que se fala, boi de presépio, de que só ouvimos e não podemos nos manifestar, e quando nos manifestamos temos que nos ater ao estritamente permitido. Não é uma conversa boa quando se colocam essas barreiras. É uma conversa, mas não é uma conversa boa. A conversa boa é aquela que se propõe a superar as barreiras, se propõe a superar dificuldades, e não apenas tentar fazer com que ouçamos e levemos até ele demandas, ou mais explicitamente reclamações dos assistidos pela AMS. Isso é tão verdade e a coisa está tão séria que eu fiz um longo trabalho e verifiquei ao longo de 2020 o que a Petrobras, a AMS, comunicou à família petroleira relacionado com a AMS, relacionado com os custos da AMS, relacionado com a tabela de pagamento, relacionado com a dificuldades de pagamento por via boleto, etc, etc. Muito bem, encontrei mais de 100 comunicações na página da Petrobras, que começam em 10 de janeiro de 2020 e se estendem até o dia 21/12 deste ano. E todas elas, ou melhor, a maioria delas, tratam de assuntos relacionados a recomendações sobre a saúde, sobre conselhos médicos do que fazer, do que não fazer, mas não existe uma preocupação de esclarecimento mais contundente, mais objetiva sobre como utilizar melhor o plano de saúde, explicar as dificuldades e como resolver essas dificuldades. Não adianta dizer para as pessoas que, olhe, entre no canal, isso eu já fiz várias vezes, vocês são testemunhas, entre no canal, fale conosco, ligue para o 0800, e tudo isso se na outra ponta não existem pessoas com o empenho, com a competência necessária a resolver esses problemas. O que escutamos e não gostamos é que, uma vez existindo a famosa Associação Sem Fins Lucrativos, a AMS Petrobras, ou Saúde Petrobras, qual seja o nome, esses problemas serão superados. O nosso entendimento, absolutamente da maioria esmagadora de todos os petroleiros aposentados e da ativa, é que nós não precisamos de nenhuma associação. A existência dessa associação, por mais que seja sem finalidade lucrativa, vai trazer custos maiores,
custos que seremos todos os petroleiros a pagar, a dividir com a Petrobras, custos que não existem hoje e, portanto, são nocivos à família de aposentados e aos petroleiros que estão trabalhando. Então, o que resta fazer? Foi superada uma questão seríssima, que era a questão do pagamento por boleto. Felizmente, entendeu, depois de ações na justiça da FUP e da FNP, como já disse, a própria Petrobras entendeu que não deveria mais utilizar desse expediente, pois estávamos em plena pandemia. Ninguém garante que, superada a pandemia, se Deus quiser, tomara que seja amanhã, que a Petrobras não volte atrás e continue a querer fazer essa cobrança. Temos a promessa do Cláudio Costa de que isso é um assunto já superado. Que bom. Mas tem um outro assunto extremamente grave, que é de conhecimento de todos, que foi o que foi conseguido no acordo coletivo de trabalho. A partir de janeiro de 2021, nós vamos pagar 50%, ou melhor, 60% dos custos da AMS. E em 2022, 50%. Agora, essa tabela é uma tabela leonina. Ela cobra muito de quem ganha muito e cobra muito também de quem ganha pouco. E proporcionalmente cobra muito menos, é claro, mas cobra demais daqueles que ganham pouco. Mas a resposta que obtivemos dos colegas petroleiros que trabalham no RH, que gerenciam a AMS, é que os planos de saúde que estão no mercado cobram muito mais caro para oferecer o que oferece a Petrobras. Sim, com certeza cobram. Eles não são uma entidade sem fim lucrativo, eles não são uma empresa de petróleo que tem um plano de saúde gerenciado por RH. É natural que seja assim. Não é desejável, mas não vejo nenhum problema que exista um plano de saúde diferente do que a Petrobras tem. Por outro lado, é importante salientar o seguinte: eu fiquei, por exemplo, 40 anos na Petrobras. Conheço centenas, milhares de pessoas que ficaram 30, 25, 40, 45 anos trabalhando na Petrobras e quando entraram no plano de saúde tinham 20, 22, 23, 25 anos e passaram a vida inteira sem usufruir, sem precisar ir ao médico. Agora que já passaram dos 60, 70, 80, 90, às vezes até, precisam com certeza frequentar os consultórios, os hospitais, os laboratórios e outras tantas especialidades médicas para ter uma qualidade de vida e para cuidarem da sua saúde. É normal que seja assim. Então, ao longo desses anos todos, foi feito um investimento, porque também o plano de saúde da Petrobras, ele é mutualista. Paga mais quem ganha mais e paga menos quem ganha menos. E, ao longo do tempo, quem não utilizava porque tinha idade para não fazer tanto uso, não utilizou, mas pagou. Pagou pouco por causa da idade, mas pagou. E isso foi fazendo um bolo. Não é justo, por causa de uma política econômica suicida que está sendo adotada no Brasil, fazer essa conta sem levar em consideração, fazer essa conta da AMS, sem levar em consideração que todos nós que estamos na AMS, e não somos poucos, somos aproximadamente 265 mil pessoas, durante muitos anos e ao longo de muitos anos, pagamos muito e não utilizamos quase nada. Se houve ou se há uma gestão equivocada em relação à AMS, que se melhore a gestão, que se coloquem profissionais com mais expertise, que se contratem empresas melhores, porque as empresas que estão contratadas, a gente tem ouvido várias coisas que não são o que poderia ser melhor. Ótimo, contrate empresas melhores, isso é possível fazer agora.
Não preciso transformar a AMS numa associação sem finalidade lucrativa. Então, concluindo, né, considerando tudo o que aconteceu ao longo do ano passado, ao longo deste ano, aliás, a cobrança por boleto está suspensa para todos, aposentados, pensionistas, dependentes, para qualquer um. Todos pagam na cobrança feita como é que chama? No contra-cheque, se você é da ativa da própria Petrobras ou se você recebe pensão ou você recebe aposentadoria no contra-cheque da Petros. E, portanto, não há mais motivo de preocupação. O que é motivo de preocupação é que muita gente que ainda não recebe ou não é cobrado como deveria ser cobrado e que recebe ainda boleto para pagar, fica sem saber. Então pedimos, sem saber o que fazer, pedimos encarecidamente aos colegas da AMS que verifiquem e corrijam esses problemas. Não precisamos esperar absolutamente nada. E mais, que seja dada a possibilidade de se conhecer o estatuto dessa associação antes de ser implementado. Não queremos uma nova Petros para gerenciar a AMS. Temos problemas demais com o que acontece na Petros, com a ingerência da Petrobras dentro da Petros. Parece um contrassenso dizer que não queremos ingerência da Petrobras, ao mesmo tempo pedimos que continue a gestão por RH. Sim, mas não é contrassenso, muito pelo contrário. É porque quando são colegas nossos e quando nós tínhamos colegas nossos nos defendendo e tratando da AMS, diferente do que é hoje, pois é quase tudo contratado, a coisa fluía melhor, muito melhor. É preciso também respeitar os profissionais e as empresas, os laboratórios, os consultórios, os hospitais, com quem se tem convênio e pagá-los. Afinal de contas, se tem um plano de saúde que não tem, como é que chama, gente deixando de pagar, esse plano é o nosso. Porque todos nós podemos e pagamos religiosamente todo mês. Se eventualmente alguém não está pagando porque não está recebendo o boleto para pagar por alguma razão. Que tem gente que, por exemplo, não tem Petros, então recebe o boleto. Então é preciso atualizar essas informações. O que é importante e que todos saibamos é que a luta continua. Nós vamos continuar lutando para que não se implante essa associação sem fins lucrativos e que se discuta junto às federações que nos representam formalmente o que fazer de melhor neste assunto. Se é irrevogável, irreversível a adoção dessa associação, então que seja feito de forma tal que traga muito menos impacto do que está trazendo agora. Se queremos ou se desejam os ilustres gestores da Petrobras hoje fazer essa privatização branca, que ela seja feita de uma forma que não impacte tão negativamente quanto está impactando. É muito caro o que vai ser cobrado a partir de janeiro do ano que vem e muito mais caro ainda o que vai ser cobrado a partir de 2022. E mais ainda, com 2 reajustes. Um reajuste pelo IPCA e outro por um reajuste da área médica, produtos da área de saúde, etc, etc. Então, prezado gestor, prezado gerente executivo de RH da Petrobras, encarecemos neste final de ano que faça esforços para levar em consideração as demandas trazidas até você pelos sindicatos e também por aqueles que você convidou para conversarem com você
e trouxeram outras demandas que servem para modificar, para melhorar o que está sendo oferecido aos colegas petroleiros. A vocês todos, desejo um ótimo final de ano. Recomendo a todos que não esperem que outros tomem providência por você. Cuide você mesmo da sua saúde. Não se exponha. A coisa não está fácil. A contaminação ou está se propagando de forma irrazoável e não tem hospital ou leitos de hospitais para todo mundo. A melhor forma de cuidar da pandemia é cada um fazendo a sua parte. A você, caro colega, que segue as informações da Petros, da Petrobras, da AMS, aqui neste canal, eu te agradeço muitíssimo e te peço um favor que é necessário a você e a todos nós. Compartilhe com outros colegas e amigos petroleiros. Inscreva-se se você ainda não está inscrito e não se esqueça, para ganharmos alguma coisa só fazendo um grande esforço, uma grande mobilização, só sendo muito fortes, porque nós sabemos que a Petrobras é para lá de forte e ganha quase todas. Portanto, precisamos nos esforçar muito mais do que fizemos até agora. Feliz Ano Novo a todos, boas festas e rogamos a Deus que afaste de todos nós essa pandemia e que 2021 seja um momento de renovação e de tranquilidade para toda a humanidade. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.